Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. O Espiritismo é a favor do aborto anencéfalo? Em um episódio anterior, nós refletimos um pouco a respeito da anencefalia em si. Sugerimos que você então acesse o nosso site, avidaemfoco.com.br, para depois resgatar aquelas ideias. Como da vez anterior, reafirmamos que não temos a pretensão de esgotar esse assunto ou de nos colocarmos como aqueles que são os donos da verdade a respeito dessa questão que é controversa, ao qual tem sido dada especial atenção nos últimos tempos, em virtude da discussão que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal a respeito da legalização da interrupção da gestação nos casos de fetos comprovadamente anencéfalos. Quanto ao período da gestação, gostaríamos de acrescentar algumas reflexões àquela que já fizemos anteriormente. A maioria dos fetos anencéfalos não sobreviverá mais que poucas horas ou alguns dias fora do útero materno, indicando para nós que é especial projeto da providência divina para esse período gravídico e que, ainda mais precisamente, há uma preocupação com a relação entre a criança e seus pais, e mais a mãe e seu filho ou filha. Estes cerca de 9 meses de relação pode ser o principal objetivo da existência da situação do anencéfalo. Pensemos um pouco. Quanto uma pessoa que trabalha na mesa ao lado da nossa nos influencia e é por nós influenciada num período de 9 meses? Quanto alguém que vive na nossa casa conosco por 9 meses é capaz de mudar a nossa vida para sempre? Quanto um ser que se desenvolve dentro de nós, circula o nosso sangue, bebe do nosso oxigênio, não se impacta pela nossa presença? É bem verdade que a mãe deve ter poucos momentos para ficar com esse bebê nos seus braços e, portanto, inundá-lo do seu amor o quanto possa durante o período da gravidez deve ser o seu maior legado para essa criança. Seja um ente querido que retorna para viver poucos meses conosco, pensemos num ente querido que viajou e muitos anos depois retorna para o nosso convívio a fim de passar mais uns poucos meses conosco, talvez já sem as condições de nos oferecer o mesmo que outrora pudera. Seja um desafeto de outrora ao qual podemos desvelar um amor abnegado, considerando-se que ele quase nada pode oferecer em troca, mas que ficará para sempre marcado pela nossa demonstração de carinho daqueles momentos em que ele, sem ter como apelar, teve a sua vida em nossas mãos e recebeu o que talvez nunca tenha recebido. Não. Sob a ótica espírita, não há como justificar o abortamento do bebê anencéfalo, mas sim dar redobrada atenção e carinho.